igreja. Glória a Deus, mais esta manhã na presença do Senhor, para glorificar, exaltar o nome dEle, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Amados, quero convidá-los a lermos a palavra de Deus. Pode ser sentados mesmo, somente um versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, capítulo 4 e versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4 e 7. A palavra de Deus diz assim: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como vasos de barro, para que fique bem claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Vamos ler como está no telão aqui, olha. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amados, eu sou imensamente grato a Deus por retornar aqui uma vez mais para ministrar a palavra dEle. Estivemos aqui no aniversário do pastor e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Para mim é sempre uma honra estar aqui e um privilégio de Deus em conceder essa oportunidade uma vez mais para assim glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Temos lido a palavra de Deus, um versículo bastante comum, bastante do entendimento de todos. E como eu sempre ministrando aqui, às vezes escola dominical, em ministrações, eu falo de quão raso a gente consegue atingir a palavra de Deus, de quão pouco nós extraímos daquilo que nos é ensinado, daquilo que nós lemos, daquilo que é ministrado aqui. Na realidade, nós extraímos muito pouco da preciosidade que tem na palavra de Deus. Eu costumo sempre falar que se a gente pegar um versículo e quiser viver aquele versículo, naquele versículo, você procurar uma forma de se aprofundar, nós seremos uma bênção na casa do Senhor, a nossa vida será uma bênção, nós teremos a nossa vida transformada através de um único versículo. Mas parece que as repetições, o tempo vão passando e os problemas também, as situações, a gente vai ficando um pouco, tanto quanto insensíveis à palavra de Deus. A gente ouve, mas não escuta, a gente ouve, mas não pratica, ouve, mas não coloca em prática aquilo que nós ouvimos. E às vezes, quando é ministrado ou lido um versículo aqui na Bíblia, a gente não dá o valor necessário, o valor que tem o poder que existe naquele versículo. E constantemente a palavra de Deus ela usa esse tipo de expressão, de comparação, onde se compara uma coisa extremamente valiosa e uma coisa sem valor. E nesse texto que nós lemos fala de um tesouro espiritual sem preço, tão grande em um vaso de barro. A Bíblia compara o reino dos céus com uma semente de mostarda. Sabe, são coisas completamente opostas, exatamente para mostrar a grandeza de uma e quão frágil é a outra. Sabe, e a gente vê a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, e a gente não consegue extrair dela aquilo que ela realmente quis passar para nós. Eu gosto muito e gosto mesmo, não é uma crítica, eu gosto muito de pregadores itinerantes, eles pela capacidade que eles têm, o fato de ministrar uma mensagem várias vezes, e estar por conta disso também, eles extraem, eles conseguem extrair da palavra de Deus coisas grandes, coisas que a gente aparentemente estava escondidas ali, mas existem versículos que eles são explicativos. Esses dias atrás no Brasil, eu fui a uma despedida de um pastor, amigo nosso, e eu procurava um versículo para ler para o pastor, ele ia sair de Capelinha e ir para Teófilo Otoni, e eu procurava um versículo na Bíblia, tem uns que já são comuns, e tá maravilhosos os versículos, e eu me deparei com um versículo qual versículo que nós lemos aqui todos os dias, pelo menos que é citado na igreja, todos os cultos, irmãos?
Fala para mim aí. Hã? Também. Não, mas eu falo, é um único versículo. Todos os cultos ele é citado. Esqueceram? A bênção apostólica é um versículo. Certo? E já prestaram... Como? Isso. Existe para aquela ocasião, existe um versículo mais profundo. Existe bênção maior do que essa para você desejar para uma pessoa? Olha, que o amor de Pai, se você tem o amor de Deus, a graça e a salvação de Jesus Cristo, e por cima ainda a consolação do Espírito Santo de Deus. Sabe, a gente ouve isso, pastor Paulo, com uma naturalidade que o pastor Paulo fala, e ele ainda completa, ainda como que é? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, coloca mais coisas, e a gente fala só amém. A gente não entende o que está sendo ministrado na nossa vida através da palavra de Deus. Sabe, será que alguém precisa de alguma coisa mais do que o amor do Pai, do que a salvação do Filho, que a consolação do Espírito Santo de Deus? Sabe, se você pegar esse versículo, irmão, você vai sair quebrando barreiras, você vai sair arrebentando tudo. Tudo, se você entender o que você recebeu aqui na igreja. Olha, eu não cantei, eu não louvei nada, mas eu recebi a bênção apostólica. Amados, você foi o mais abençoado da humanidade. Se você recebeu a bênção apostólica. Sabe, como cereja do bolo ainda. Só que tem o louvor. Só que tem a ministração da palavra, só que tem testemunho, tem hinos cantados, Deus falando diretamente ao seu coração, ao meu coração, e nós não percebemos isso. Nós não percebemos, nós não paramos para ouvir, nós estamos secos demais para ouvir Deus falar conosco. Então, o meu pedido nesta manhã, a minha oração nessa manhã é que você esteja disponível para ouvir a voz de Deus. Pronto para ouvir Deus falar com você. Pastor Edson, o que você tem de novo? Nada. Não tenho nada de novo, eu tenho a palavra de Deus para você. Eu tenho o que Deus tem para você, que se renova a cada manhã, mas está aí a todo tempo, está presente diante de você. E quando a gente vê uma passagem bíblica dessa aqui, que fala, olha, porém nós aqui, nós todos aqui, nós temos um tesouro espiritual, nós somos como um vaso de barro, você tem preciosidade em você, mas você é um vaso de barro, porque a excelência é do Senhor, porque a glória é do Senhor, porque toda honra pertence ao Senhor. O Lucas me perguntou qual é o título da mensagem, eu não tinha um título pronto para ele, eu falei, olha, vasos de honra. Eu e você, nós precisamos entender que nós somos vasos de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, existe um tesouro dentro de você, John, dentro de mim, dentro de cada um de nós, que ele é inestimável. Ainda que nós somos vasos de barro, ainda que nós somos fracos, ainda que nós somos, tantos problemas nós temos, mas há algo dentro de nós transformador. Há algo dentro de nós que pode mudar o rumo de uma nação, de um país, de uma cidade. E todas as vezes que a gente fala assim, eu gosto de explicar, porque a gente fala, olha, você pode mudar uma geração. E a gente acha isso um tremendo exagero, né? Falar que uma palavra sua, um conselho seu, um convite para trazer alguém na obra de Deus pode mudar uma geração. E eu vivo isso, porque alguém há 50 anos atrás pregou para minha irmã, e quantas pessoas já foram abençoadas por causa daquela pregação. Na minha família tem 7, 8 pastores. Sabe quantas pessoas foram abençoadas? Gerações foram abençoadas por causa do testemunho de uma pessoa. Amado, eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que o que está dentro de você pode mudar a realidade de muitas vidas, de muitas almas. Pode mudar a realidade que você nem entende. E quando a gente está falando de igreja, aniversário de igreja às vezes, de pastor, eu sempre falo isso. Sabe, esta igreja aqui de Févio não tem noção de quantas pessoas já foram abençoadas, irmã Silvia. Quando era eu, irmã Silvia, pastor Renato, irmã Júnia, talvez uma ou mais 2 pessoas dentro de uma van, indo para Nova York, sem aquecedor. Recorda? Quantas pessoas já foram abençoadas, irmãos? Sem direção. Era. Tem uma ponte que eu não sei o nome daquela, que tem aquela bielinha do lado lá, pastor, que tem um...
Queensboro Bridge. Irmãos, a gente passava, que era Deus que exprimia aquela van para passar, sabe? Quantas pessoas foram abençoadas. Quantas vidas foram abençoadas. Sabe, então assim, você tem essa responsabilidade que há um tesouro de Deus dentro de você. Ainda que você é barro, mas existe esse tesouro dentro de você. É necessário que nós entendamos essa preciosidade que existe em nós e essa responsabilidade que traz para nós encarregar esse tesouro. Quando a Bíblia faz essa comparação de uma coisa para outra, ele está falando assim, olha, você é frágil, você está suscetível a cair mesmo, você tem os seus problemas mesmo, você é o que você é mesmo. Mas Deus colocou algo tremendo dentro de você, que faz de você uma pessoa transformadora, que faz de você um abençoador. Sabe, eu sem Jesus, irmãos, nós somos misericórdia. Sabe, é um vaso sem nenhum valor. Sem nenhum valor. Agora, quando se coloca a presença do Espírito Santo em nós, nós temos poder para fazer obras maiores. Jesus fala maiores do que Ele próprio fez. Sabe, Jesus fala que nós podemos transformar a vida através da nossa vida. Quem sou eu sem Jesus? Uma coisa sem esperança. Eu imagino que se você pudesse conversar com um vaso que está vazio, um vaso de barro, pastor, o máximo que ele pediria é que assim, coloque água em mim. Não deixa colocar lixo, não deixa colocar nada sujo que vai pegar, pede que coloque água. Acho que seria algo que um vasinho de barro pediria para colocar nele. Sabe? Mas aí vem Deus conhecendo a minha e a sua fragilidade. E Ele coloca em nós o Espírito Santo. O próprio Deus agora habita em nós. E Ele nos capacita para fazer a obra dEle. Hoje é um culto de missões. Ele faz de mim e de você um ganhador de almas. Pessoas que têm valor para o reino de Deus agora. Se tiver um potinho assim, eu mostrar aquele pote vale quanto? Vocês vão falar assim, ele vale $5. Mas você fala assim, se eu te falar que ele está cheio de ouro, mudou o valor do vaso por causa do preço que está dentro dele, da preciosidade que está dentro dele. Isso é eu e isso é você, irmãos. O que Deus colocou em nós, fez de nós um vaso precioso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, o vaso sem Deus, é isso aí, Ele espera no máximo que coloque uma água nele. Mas o vaso com Deus, ele é transformador, ele tem o poder de mudar a vida, ele tem o poder de restaurar outras vidas através da ação do Espírito Santo que age na vida dele. A gente se preocupa muito, irmãos, em pregar a palavra de Deus. Eu mesmo tenho uma dificuldade extrema de falar diretamente com a pessoa assim, de confrontar com as pessoas, eu tenho essa dificuldade. Sabe, mas Calvino falou assim, olha, eu quero pregar o Evangelho todos os dias da minha vida, sem que eu precise abrir a minha boca. Sabe, a sua vida é um espelho para o mundo aí fora. Sabe que ninguém vai ver Jesus passar pela Anderson caminhando. As pessoas vão ver você passar e Jesus tem que ser refletido na sua e na minha vida. Sabe, a sua vida vale mais do que as palavras que você prega, que você fala. Se você não consegue, se você consegue falar, fale. Se você não consegue, dê testemunhos. Se você não consegue, de alguma forma, passe paz para o coração daquelas pessoas. Que Deus vai trabalhar na vida delas através da sua vida. Mas em nome de Jesus, entenda a excelência do que está dentro de você. Não é possível que nós, com um poder tão grande, não é possível que com uma excelência tão grande, que agora nós podemos ficar parados, escondidos. Não, irmãos, é para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia fala de um homem, de dois homens que eles sim, pastor, sabia o que é ser um vaso de barro e sabia o que é estar cheio de Deus. Fala de Pedro e João, eles na porta do templo, uma porta chamada Formosa, e um paralítico, todo mundo conhece, aquele paralítico, eles pedem uma esmola para eles, o paralítico pede uma esmola, e eles falam, olha, nós não temos nem ouro nem prata, ou seja, o meu vasinho não tem nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, ele sabia da preciosidade que estava nele. O que nós temos, nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. Mas eu quero que você faça comigo um paralelo. Digamos que Pedro e João fossem riquíssimos, pastor,
Paulo, e tivesse muito dinheiro, cartões de crédito e tudo, e aquele homem pedisse ele uma esmola, como foi falado aqui, ele podia ter falado assim, olha, nós não vamos te dar uma esmola, nós vamos te dar uma casa em Fort Lee. Irmãos, aquele rapaz iria morar em Fort Lee, naquela casa, mas a salvação não chegaria a ele. A cura não chegaria a ele, porque dinheiro não muda, dinheiro não cura, dinheiro não restaura. Mas o que você tem, o que eles tinham, pode mudar a vida daquele homem. O que está dentro de você pode restaurar, pode vivificar, pode trazer esperança, pode salvar, pode mudar a história de uma pessoa. Entenda o valor do que está dentro de você, vaso de honra, em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que agora o pessoal, os israelitas, fitaram os olhos nele, Araújo, olhando assim, e eles ficaram um pouco irritados, pastor Márcio. Fala assim, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos poder, ou se as nossas atitudes fossem boas para fazer isso? Quem fez isso foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que deu glória ao teu filho amado Jesus Cristo, para que assim o fizesse. Sabe, ele sabia que ele era vaso, sabia que não tinha honra nenhuma neles, mas sabia que o que estava neles podia curar a vida daquela pessoa. Entenda o valor daquilo que você carrega, não despreze, não menospreze o que Deus colocou na sua vida, a bênção da salvação, a alegria da salvação, a restauração, o perdão do pecado que Ele te deu através da cruz, que Jesus Cristo morreu nela por mim e por você. Não sei qual seria o foco da mensagem nesta manhã para cada um de vocês. Se é para valorizar mais a palavra de Deus, se é para dar mais ouvido àquilo que é ministrado, ou se é para que você se valorize o que Deus colocou na sua vida, o que Deus entregou na sua vida. Não sei que tipo de vaso você pensa que você é, não sei onde você se encaixa aí. Eu conheço praticamente todos vocês aqui. Eu não acho que nenhum aqui que está cheio desse tesouro inestimável está querendo pegar a glória para ele, se apresentando como tal. Eu conheço quase todos, eu acredito que não. Mas possivelmente tem pessoas aqui que não reconhecem o valor que está na sua vida. Ou pessoas até que reconhecem o valor que está, mas por causa de um problema, de uma situação, de algum caso que passou na sua vida, agora você pensa que você não está hábil para fazer a obra do Senhor mais, que você não pode usar isso que está em você. Irmãos, Deus conta comigo e com você mesmo. Deus conta com o vaso frágil mesmo. Ele conta com o vaso que não tem honra nenhuma mesmo. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Nós precisamos entender que nós aqui nessa terra, irmãos, nós passamos por todos esses tipos de agruras, de situações mesmos. Sabe, são decepções, é cansaço, é luta, é fadiga, é dificuldade do dia a dia, enfermidades. Mas nada disso impede que o Espírito Santo do Senhor atue através da sua vida. Nada disso impede que Deus pode fazer de novo você um vaso atuante para a glória e honra no nome dEle. A Bíblia fala que Jeremias, ele ouve a voz do Senhor, e a voz do Senhor fala, ele vai até o oleiro. Outra passagem que todo mundo conhece também. E ele vai então, e ele ouve a voz do Senhor, e ele vai lá, e quando ele chega, tinha um oleiro amassando um barro e fazendo um vaso, e aquele vaso quebrou na mão do oleiro. O oleiro pegou o vaso, amassou o barro e refez aquele vaso. E ele ouviu a voz do Senhor falar com ele, olha, porventura eu não posso fazer com você, ou com o povo de Israel, ou com vocês, o mesmo que esse oleiro fez com o barro. Irmãos, Deus, Ele é um Deus da restauração. Deus é um Deus que pode fazer de novo, que pode trazer alegria ao seu coração de novo. É um Deus que pode trazer o ânimo para você fazer a obra dEle de novo. Tudo que você precisa entender nessa manhã é que você é um vaso de honra e glória para a glória do nome do Senhor Jesus. A excelência, eu sei, não está em você mesmo. É com falhas, é com fraquezas, é com necessidades, é com riscos que a vida deixa em nós. Mas o Senhor quer te usar, Ele quer me usar, Ele quer nos usar para fazer a obra dEle. Será que existe alguém aqui nessa manhã que
Já nem se coloca como vaso mais. Será que existe alguém aqui que, não, o meu vaso está quebrado, está destruído, está só cacos? Será que existe alguém aqui que fala, olha, eu sou um vaso, sou falho e fraco, mas em mim habita o Espírito Santo de Deus, e em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Sabe, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida, sobre a minha tenda não valem encantamentos, o inimigo não tem nenhum poder sobre a minha vida, porque habita o Espírito Santo em mim. Eu sou um vaso de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Será que existem esses tipos de pessoas aqui nesta manhã? Será que existem pessoas que estão dispostas a se colocar no lugar de um vaso que está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus? Ouça a voz de Deus. Não sei se a mensagem é sobre vaso, se a gente aprender a ouvir. Quando for ministrar a bênção apostólica aqui, em nome de Jesus, ouça o que está falando para a sua vida. Receba o amor de Deus a cada final de culto, se você não recebeu nem a mensagem. Receba a graça do Senhor Jesus. Receba esse ajudante, esse consolador, que é o Espírito Santo que é ministrado sobre a sua vida. Ou receba essa mensagem aqui, seja um vaso de honra e de glória. Receba a palavra de Deus quando você vir à casa do Senhor. Não são expressões, não são, o pastor, não criei nada, não inventei nada, não busquei nada novo. Estou ministrando a palavra de Deus na sua vida. Estou ministrando a palavra de Deus para que pode mudar, transformar a sua vida. Se tem dificuldades, que todos nós temos, a palavra de Deus, ela nos deixa armas poderosas. 2 Coríntios 10:4 fala assim, olha, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos as ideias falsas. Onde o inimigo mais opera na nossa vida, é na nossa mente. São as ideias, são as ideologias, são os pensamentos progressistas, são pensamentos que acabam com a nossa autoestima, vai minguando a nossa fé. E as coisas vão acontecendo, o tempo vão passando, a gente vai pensando, olha, eu não tenho valor. Não existe esse tesouro assim dentro de mim. Não é tão precioso, não é tão presente assim. E a gente começa a viver uma vida, pastor Paulo, como o pastor Paulo me disse aqui hoje, a gente vai afastando de Deus, afastando da presença de Deus, distanciando da presença de Deus. Uma vez eu falei para os irmãos aqui sobre Davi. Davi não tinha medo de nada, pastor Paulo. Davi não tinha medo de gigante. Davi não tinha medo de exército. Davi não tinha medo de nada. Sabe, um homem que tinha um ministério de lutar, pastor Márcio, era Davi. Não tinha medo de urso, nada. Mas Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Medo de se distanciar de Deus. Irmãos, ora a Deus pedindo este medo. Senhor, eu tenho medo, eu quero ter medo de distanciar do Senhor. Eu quero ter medo de afastar a tua presença. Eu quero ter medo de não valorizar o tesouro que o Senhor colocou dentro desse vaso frágil que sou eu. Nós precisamos, amados, ter esse posicionamento de lutar para não perdermos a nossa fé. De lutar para não perder o mais precioso que existe na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. De lutar para que Deus continue nos usando, que Deus continue nos usando como instrumento, como uma ferramenta para esse tempo. Sabe que uma fortaleza, como o versículo que eu li, uma fortaleza não se constrói de uma hora para outra, é tijolo, após tijolo, tijolo vai se construindo aos poucos. Sabe, a sua fé, a tua vida de comunhão com Deus, ela é de passo a passo mesmo. Sabe, é um dia, outro dia, por isso nós temos essa responsabilidade de vir à casa do Senhor, de buscar aprender a palavra do Senhor, de estar constantemente buscando a palavra do Senhor. Efésios 6, 14 e 17, veja que a palavra de Deus fala. Fala assim, ó, portanto, sejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos à prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Receba a salvação como capacete e a palavra como espada que o Espírito Santo lhe dá. Culto de missões, aprenda a anunciar a boa nova do Senhor.
calce com essas ferramentas, viva debaixo dessa graça do Senhor sobre a sua vida. A mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã, olha, você é um vaso de barro, eu sei disso. Vaso de barro é frágil, vaso de barro tem defeitos, eu sei disso e Deus sabe disso também. Deus conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele conhece o que você passou para chegar até aqui. Mas nada disso impede dele de colocar em você o Espírito Santo dele. Tudo que você precisa está disponível para receber de Deus essa graça, de Deus esse tesouro colocado na sua vida. Você tem uma família, você tem uma cidade, você tem um casamento, você tem filhos, você tem pessoas que dependem de você. Sabe que a única agência desse mundo, irmãos, que ainda preza a moralidade, que ainda preza os valores bíblicos, que ainda preza os costumes bons, é a igreja do Senhor. Os governos estão indo de mal a pior. Tudo está contribuindo para o relaxamento. E a igreja é a única instituição. E quem é a igreja? Sou eu e é você. Somos nós que temos essa responsabilidade. Se existe alguém aqui nessa terra para glorificar o nome do Senhor Jesus, é você, Valmir, sou eu, é você, Marina, é cada um de nós. O nome do Senhor só vai ser glorificado nessa cidade através das nossas vidas, irmãos. Nós somos os vasos de honra, nós somos os instrumentos do Senhor que aqui estão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Toda a história bíblica é cheia de vasos com problemas, com situações, com dificuldades. Desde o início, Moisés tinha um problema seríssimo. E é interessante que Moisés, que não pôde nem conversar com o cara, já matou o cara, foi de uma vez, depois se tornou o homem maior paciente do mundo, com maior paz, mais tranquilo do mundo. Era um vaso, irmãos, como eu e como você. Davi a mesma coisa, Josué a mesma coisa. Mas vem Deus para Gideão e falou, eu sei que você é fraco, mas eu quero operar na sua fraqueza. Sabe, Deus chega para Davi e fala, olha, você caiu, mas eu vou te levantar. Deus chega para Moisés, você não sabe, não, eu vou mandar quem sabe junto com você. Deus vai fazer algo na sua vida, na sua fraqueza, na sua necessidade, na sua insuficiência. Ele é um Deus que restaura vidas. Ele é um Deus que refaz. O pior é que nós, como eu falei no início, a gente, pastor, principalmente os pastores, os líderes, a gente prega muitas coisas, muitas palavras, a gente vai falando, e parece que nem nós mesmos já não vivemos isto mais. E eu oro nesta manhã para o Espírito Santo, Deus ter misericórdia de nós, que nós possamos valorizar a palavra dEle, que nós possamos nos colocar no lugar de vasos, que nós possamos entender a grandeza que existe dentro de cada um de nós. Não é o pastor que tem que fazer, Cláudia. Não é o pastor Rafael, não é o pastor Edson. Não é o pastor, não, é cada um de nós. O nome do Senhor Jesus precisa ser visto amanhã nessa cidade, no trabalho onde você estiver. E é eu e é você que precisamos mostrar isso. É eu e você que precisamos refletir a glória do Senhor Jesus. Sabe, Ele vai mudando, Ele vai transformando. Mas você precisa entender a voz de Deus que fala constantemente no seu coração. Olha, tem os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Pega isso para você. Olha, não olhe para trás, não temas. É tudo Deus, mensagem de Deus falando ao seu coração. E a gente vai deixando isso passar batido. É como se não estivesse falando conosco, irmãos. E nesta manhã o Senhor fala, olha, eu estou em você, o meu Espírito Santo está habitando em você. Ele pode te capacitar, Ele pode te restaurar, Ele pode te trazer de novo a alegria, trazer de novo a vida, trazer de novo a fé. Ele pode mudar a sua vida, a sua história, a sua família. Ele pode restaurar os teus passos, Ele pode te levantar. Talvez você é um vaso que está caído, o Senhor quer te levantar nesta manhã. Você é um vaso quebrado, Ele te refaz. Você é um vaso que desandou um pouquinho, Ele quer te trazer para o centro da vontade dEle. Não há acasos no reino de Deus. Pastor Masi me pediu para ministrar hoje, não é porque eu cheguei do Brasil, não.
Deus, na eternidade, Ele já sabia que esse dia alguém precisaria ouvir nesta manhã. Você é um vaso de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Tome posição, se levante, se coloque no lugar, porque há uma preciosidade dentro de você. O Espírito Santo de Deus está em você, e com o Espírito Santo de Deus você é capaz de fazer algo tremendo para este tempo, para essa nação, para esta cidade, para esta igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos. Usa o que Deus colocou na sua vida para evangelizar. Usa o que Deus colocou na sua vida e seja uma testemunha, seja um exemplo. Seja luz para este mundo, seja sal para essa terra. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Reconheça o valor que está dentro de você, do que Deus colocou na sua vida. Se o pastor não reconhece, se o irmão não reconhece, se a igreja não reconhece, Deus te conhece, Ele sabe quem você é. E Ele quer te usar, Ele quer fazer de você um instrumento para esse tempo, para esta nação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.